Monjaro, minha experiência. Monjaro e colesterol. Qual é essa relação? Tem muita coisa importante que você precisa saber sobre o colesterol. Eu confesso para você que esse tema, colesterol, tratamento de colesterol, é um dos temas mais polêmicos que existem aqui na medicina. Normalmente, quando eu falo sobre colesterol, eu sofro ataques de haters. Existe uma militância contra as estatinas na internet. É importante você saber que essa polêmica existe apenas na internet. Aquela história do gogó da internet que eu já falei para você. Tem muita gente que liga a câmera e sai falando aí coisas que não são ciência. Não significa que um médico está falando alguma coisa para você, não significa que ele está falando sobre ciência. Ele está falando muitas vezes a opinião pura e simples dele. Ciência é evidência. Evidência é estudo científico grande. E nós vamos falar sobre isso porque eu trouxe 3 grandes estudos científicos para mostrar para você a relação que existe entre o uso de medicações para emagrecer, como a semaglutida, o Mounjaro, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus, e o Mounjaro, que é a tirzepatida, também chamada de Zepbound. Então, essas medicações têm uma relação com o próprio controle do colesterol a partir do processo de emagrecimento. A gente vai falar sobre isso, eu vou te mostrar isso em evidências científicas. E se você está chegando aqui agora no meu canal, saiba que isso aqui é uma série em que eu conto a minha experiência utilizando o Mounjaro. Estou emagrecendo com o Mounjaro, tem novidade hoje. Estou meio assim, meio assado. Eu vou te explicar como é que eu estou hoje e também vou ler os comentários. Tem até uma pergunta bem legal que foi feita, que eu vou te responder daqui a pouco no vídeo de ontem. Eu vou até dar um spoiler aqui e vou ler a pergunta. Na verdade, eu vou colocar ela aí na tela para você ver. Deixa eu achá-la aqui. Olha que pergunta legal. Vou colocar aí para você ver, ó. Gisele Brasileiro 8444 perguntou: boa noite, doutor. Quem não tem diabetes, não é arriscado utilizar essas canetas Ozempic ou Mounjaro? Quais os efeitos a longo prazo? Então vou responder essa pergunta daqui a pouco. Mas antes, eu quero que você saiba como é que está o meu processo de emagrecimento, como é que eu estou. Para você que está chegando aí agora aqui no meu canal, está conhecendo o meu trabalho hoje, então se liga aí. Hoje é o 4º dia após a 8ª aplicação do Mounjaro e sigo firme e forte no meu processo de emagrecimento rápido. Continuo fazendo os treinos diários de corrida e não tenho tido mais compulsões alimentares. Meu peso está baixando rápido e hoje chegou a 87,5 kg, ou seja, 9 kg emagrecidos com Mounjaro. Estou indo bem na reta final, mas hoje eu senti um pouquinho de vontade de comer chocolate. Então decidi abrir mão do meu jejum e comi 2 ovos no café da manhã. Estou fazendo uma técnica de emagrecimento rápido, com um grande déficit calórico, utilizando o jejum intermitente de 24 horas, oscilando entre a dieta low carb e a dieta cetogênica sem gordura. O problema é que os compromissos sociais não param e eu já tenho um aniversário de uma pessoa muito querida no sábado, que eu não tenho como deixar de ir. E adivinha o que vai ser? Churrasco com cerveja de novo. Eu já fui obeso e já pesei mais de 112 quilos. Quando iniciei o Mounjaro, estava com 96,5 kg e IMC 29. E antes de fazer esse grande déficit calórico, eu fiz um preparo com 10 semanas de musculação pesada. Além disso, eu monitoro os meus sinais vitais o tempo todo, então não tente fazer isso sem orientação ostensiva de um médico. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Não perca suas contas, mas agora eu já emagreci 25 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E se você já fez de tudo para emagrecer e não sabe por onde começar, você pode emagrecer comigo. Existem 2 maneiras de eu conseguir te ajudar. Uma é através do meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. Por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento, dos 4 passos para emagrecer, que eu utilizo para ajudar os meus pacientes, os meus parentes, a mim mesmo e também os meus alunos do curso. E se você preferir, você pode também ter a minha consulta exclusiva online. Por ela eu vou analisar o seu caso, solicitar exames,
prescrever medicações se for o caso, e vou te dar também módulos especiais para você aprender todo o processo de emagrecimento. É um programa completo de consultas, tudo 100% online, válido em todo o Brasil e também no mundo inteiro. Então, para você ter mais informações sobre esses serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. E olha, ontem eu me pesei e eu estava com 87,8. Eu falei no vídeo de ontem. E hoje eu me pesei e eu estou hoje com 87,5. Eu mostrei para você aí no resumo. E 87,5 me coloca com 9 quilos emagrecidos com o Monjaro. Minha meta era uma meta de 10 quilos. Então está faltando 1 quilo. Eu tenho certeza que eu consigo, porque eu não estou sofrendo com os atos alimentares emocionais, indicando o modo fome ligado. Se você não sabe o que é modo fome, tem um vídeo aqui bem antigo aqui no meu canal do YouTube que eu explico o que é modo fome. Dá uma olhada aí, coloca modo fome Francisco Zacarias, você vai entender. São substâncias que sabotam o nosso emagrecimento quando a gente atinge um certo limite. Eu não estou percebendo essas substâncias. Eu só estou um pouco cansado do processo. Hoje é o vídeo 54, então já são quase 2 meses de emagrecimento. Na verdade, eu venho emagrecendo já há 3 anos, mais de 3 anos. Passei agora 2 meses focado nesse emagrecimento rápido. E o tropeço vai ser um churrasco que minha esposa foi convidada, é uma pessoa muito querida, é aniversário de uma amiga dela de infância, que inclusive é madrinha do meu filho mais velho. A gente vai ter que ir no sábado, vai ser churrasco com cerveja, e eu vou acabar bebendo cerveja. E talvez eu não consiga daqui para segunda-feira. Segunda-feira vai ser o vídeo 58, finalizando já a série. Talvez eu não consiga chegar nos 10 quilos que eu tinha planejado. De todo jeito, 9 quilos onde eu cheguei nesse momento, eu ainda vou conseguir emagrecer um pouco mais. 9 quilos é um excelente resultado. É importante você saber que o resultado esperado para o Monjaro, são 8 semanas de uso da medicação, seria pouco mais de 2 quilos. Então o resultado é fantástico. Mudou meu corpo, mudou minha vida. É o que eu sempre falo, 10 quilos muda a vida de qualquer pessoa. Inclusive mudou a minha, porque eu consegui sair definitivamente do sobrepeso nocivo, patológico, que causa problemas, para o sobrepeso que não causa. Diga-se de passagem, eu tenho a doença do colesterol, só que a minha é familiar. E eu preciso utilizar a rosuvastatina todos os dias. Eu tomo, inclusive até nem tomei a minha. Quando acabar de gravar aqui, eu vou lá tomar. Mas a maioria das pessoas que têm alterações de colesterol são alterações passíveis de reversão a partir da mudança no estilo de vida. Então, se você mudar a sua alimentação e você emagrecer, você consegue melhorar. Isso é visível nos estudos, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Porque agora eu vou ler os comentários do vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi o vídeo 53, Monjaro para diabetes tipo 1 e tipo 2. Um vídeo muito importante que você precisa assistir. E nesse vídeo teve 3 comentários. O primeiro foi da Cecília V. Lima. Cecília disse assim: problema é o valor desse Monjaro. Realmente, enquanto ele está sendo importado, ele fica mais caro, mas quando chegar ao Brasil, o valor vai diminuir, vai ficar bem mais acessível. Se você contar os cliques, consegue economizar bastante e vai dar para muita gente utilizar, principalmente as pessoas que têm obesidade, porque a gente tem que lembrar que a obesidade também custa caro. Custa muito caro você manter um corpo obeso. Você gasta muito dinheiro com comida. Uma refeição hoje em dia, em média, 40, 50 reais, uma refeição fora de casa. Se você deixar de ter essa refeição, fazendo uma conta rápida aqui, ó, a 45 reais, 22 dias por mês, são 990 reais por mês. A caneta vai durar 4 a 6 meses, se a gente colocar aqui vezes 4, o que você vai economizar com a caneta de Monjaro já vai ser, tirando apenas uma refeição de fora de casa, vai ser R$ 3.960. Então, a economia que você vai ter com comida é muito grande.
ser obeso custa muito caro. Agora, vamos passar para o próximo comentário, que foi esse que eu falei para vocês, que é da Gisele Brasileiro 8444. Ela coloca assim: boa noite, doutor. Quem não tem diabetes, não é arriscado utilizar essas canetas Ozempic ou Mounjaro? Quais os efeitos a longo prazo? Inclusive, ela teve uma resposta no comentário dela, da Andréa Nascimento, que colocou assim: excelente pergunta. Eu também achei, Andréa, uma excelente pergunta. Diga-se de passagem, essa pergunta não é incomum. É uma pergunta que eu vejo muito nos comentários aqui do meu canal do YouTube já há anos. E provavelmente essa dúvida se relaciona com a ostensiva narrativa negativa que foi feita contra o Ozempic. Conseguiu entender isso? O Ozempic foi a primeira medicação que surgiu para o emagrecimento e que teve um resultado verdadeiramente contundente. E o Ozempic passou a ser amplamente utilizado no mundo inteiro e muitas pessoas conseguiram finalmente emagrecer a partir do Ozempic. E aí aconteceu que houve uma narrativa contrária ao Ozempic. Toda vez que alguém tenta evoluir, toda vez que alguém tenta crescer, sempre vai existir aquele que atenta contra, vamos dizer assim. São as pessoas que estão na zona de conforto e que não querem sair da sua zona de conforto. E quando veem outras pessoas chegando lá, isso incomoda. E em vez da pessoa reagir para melhorar também, ela reage contra a pessoa que está saindo do padrão. Isso é comum no ser humano. Isso não acontece só para emagrecimento, isso acontece para tudo entre os seres humanos. E o Ozempic sofreu muito com isso. A marca Ozempic ficou muito ligada a essa questão. Inclusive, inventaram cara de Ozempic, rosto de Ozempic, cabeça de Ozempic e tentando de todas as formas colocar o Ozempic de uma maneira negativa. Fato é que a gente tem que sempre ouvir a ciência e a medicina. Eu falo sempre para vocês aqui, ó, ciência e medicina é coisa séria. Não é gogozinho aqui falando besteira, não. É medicina, é ciência, é coisa séria. Para responder a sua pergunta, eu vou colocar aqui, ó, 3 estudos para você ver. Então, o primeiro estudo vai ser esse estudo que eu estou colocando aí. Ele é conhecido como o estudo Step 1. Então, a tradução do título aí está dizendo assim: semaglutida uma vez por semana, semaglutida a cada semana, em adultos com sobrepeso ou obesidade. Ele não fala diabetes. Esse estudo foi publicado, tá aí a data, ó, fevereiro de 2021. Está completando 4 anos da publicação desse estudo. 4 anos que ele foi publicado. Mas entre ele ser publicado e ele ser planejado, executado, até sair esse resultado desse artigo, demorou, porque esse estudo, eu vou colocar para você ver aí, ele tem um período de 68 semanas. Então, só para você ver aí, ó, estou colocando aqui na tela o método. Isso aqui é um resumo, né, o abstract do estudo. E aí ele fala aí, ó, foi um segmento de 68 semanas. 68 semanas é mais de um ano. Então, que a gente sabe que a semaglutida pode ser utilizada em pessoas não diabéticas, que isso está sendo estudado, tem mais de 5 anos. Depois que o estudo foi publicado, o Ozempic passou a ser usado amplamente em pessoas não diabéticas. E a gente já tem, no mínimo, 4 anos. Olha aí, ó, na tela de novo, onde eu marquei para você aí, está escrito aí em inglês, que não tem diabetes. Então, só para você ver, ó, nesse estudo, nesse ensaio clínico duplo cego, foram randomizados 1.961 adultos com índice de massa corporal de 30 ou superior. E aí ele ainda coloca maior que 27 em pessoas com comorbidades relacionadas ao sobrepeso, que não têm diabetes. Então esse estudo excluiu as pessoas diabéticas. Então a semaglutida ela foi estudada em pessoas não diabéticas, para o emagrecimento de pessoas não diabéticas, para o tratamento da obesidade do sobrepeso em pessoas não diabéticas. Esse estudo é um estudo clássico da semaglutida. Eu vou colocar um outro estudo aí que também é da semaglutida,
que é esse estudo aí que eu estou colocando na tela, que é o estudo SELECT, conhecido como estudo SELECT. Ele foi publicado em novembro de 2023 e o título diz assim: semaglutida e resultados cardiovascular em obesidade sem diabetes. Esse estudo também foi feito para pessoas sem diabetes. Inclusive eu vou mostrar aí na tela outra imagem desse estudo, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa imagem aqui, acompanha aí. Método do estudo SELECT. Aí ele está dizendo aqui, ó. Ensaio clínico, duplo cego, randomizado, multicêntrico, placebo controlado e dirigido a evento, superioridade dirigida a evento. Nós selecionamos pacientes de 45 anos de idade ou mais velhos que têm doença cardiovascular pré-existente e índice de massa corporal de 27 ou superior, mas sem história de diabetes. Eu marquei para você ver aí de vermelho, mas sem história de diabetes. Tá? Então esse estudo foi para pessoas de muito alto risco cardiovascular, que já tem doença coronariana ou cerebrovascular, mas que não tem diabetes. Existem pessoas que não têm. Esse estudo foi feito com 17.604 pessoas. Isso aqui não é gogó, não. Isso é medicina, isso aí é ciência. 17 mil pessoas no estudo dessa qualidade. É muita gente. E todos sem diabetes, então foi estudado semaglutida. Quando a gente vai para o Mounjaro, que é a tirzepatida, o estudo clássico do Mounjaro é conhecido como SURMOUNT. Tá isso aí na tela, tá aí na tela o estudo. Foi publicado em junho de 2022. Vai fazer 3 anos agora em junho, tem 2 anos e meio. Estamos em 2025. E aí diz assim no título: tirzepatida a cada semana para o tratamento da obesidade. Quando a gente vai lá no resumo, estou olhando aqui no meu computador para eu não misturar os prints para vocês, tá? Então aqui, ó, no resumo, é esse que eu estou colocando na tela aí, ó, que ele diz assim: nesse ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, de fase 3, foram selecionados 2.539 adultos com índice de massa corporal de 30 ou mais, ou 27 ou mais, e pelo menos, né, uma comorbidade, uma complicação do sobrepeso, relacionada ao sobrepeso, excluindo diabetes. Tá aí de vermelho para você ver, excluindo diabetes. Ou seja, diabéticos não entraram no estudo, sempre para não diabéticos, tá? Então eu te mostrei aí, respondendo a sua pergunta, Gisele Brasileiro, 3 estudos que reúnem acho que talvez mais de 20 mil pessoas estudadas durante muito tempo. O SURMOUNT, que é esse do Mounjaro, foram 72 semanas, que vai dar bem mais do que 1 ano. Então eu te mostrei que as pessoas foram estudadas sem diabetes. Não é uma medicação para diabetes, é uma medicação para obesidade. Tanto a semaglutida quanto a tirzepatida são medicações para obesidade, sobrepeso e também para diabetes, e também para a doença gordurosa do fígado, e também para a apneia do sono, está aprovado já para a apneia do sono, e também para infarto AVC. Então tem várias aplicações nessas medicações. Se você tem sobrepeso ou obesidade, você tem indicação de utilizar. E existe ainda a possibilidade do médico indicar fora de consenso para pessoas mais magras com determinados problemas, determinadas situações. O médico tem autonomia se ele tiver experiência, se ele souber o que está fazendo e, acima de tudo, se ele justificar e tiver lealdade com o paciente dele, explicar para o paciente que, apesar dele não ter os critérios de consenso, ele também vai poder utilizar pensando especificamente em algum ponto caprichoso que o paciente tenha. Cada pessoa é única. Existe um vídeo aqui no meu canal também que eu falo sobre diabetes, que é o vídeo de ontem, inclusive, vídeo 53, e que eu mostro que no consenso de diabetes, essas 2 medicações, semaglutida e tirzepatida, são as melhores, são as
medicações mais consideradas aí para as pessoas que têm diabetes. Então são medicações absolutamente seguras, são revolucionárias. Então você não precisa ter medo de utilizar desde que esteja acompanhada por um médico. Só não pode usar por conta própria, obviamente, sempre tem que ir ao médico. Agora a gente vai falar sobre colesterol. E falando de colesterol, eu vou falar desses 3 estudos que eu mostrei para vocês. O SELECT, o STEP 1 e o SURMOUNT. Então são 2 estudos da semaglutida e um estudo do Mounjaro, da tirzepatida. Esses estudos, eles serviram para nos mostrar determinados pontos que a gente chama de endpoint primário. Quando a gente fala assim no estudo, tem um endpoint primário, atingiu aquele objetivo que foi pesquisado em primeiro lugar. Mas existem os endpoints secundários, que são outras informações adicionais que o estudo traz. E existe aí sim uma relação do colesterol com o uso dessas medicações lá nos endpoints secundários. E eu vou mostrar para você. Vamos começar aqui pelo estudo STEP 1, que é da semaglutida, tá? Tô olhando aqui para o meu computador para eu não confundir os prints. O estudo STEP 1, que é o da semaglutida, que é esse estudo que eu estou colocando na tela aí para você, ó. É aquele estudo que foi de 2021, que mostrou que o Ozempic emagrece 15% do peso corporal. Todo mundo já ouviu falar desse estudo. Lá dentro do estudo tem uma tabela de endpoint secundário. Você observe aí, o colesterol total das pessoas que usaram semaglutida subiu um pouquinho, 0,97. Já no placebo subiu 1,0, então subiu mais ainda. Então, por algum motivo desse estudo, né, a gente tem que ver vários motivos, se as pessoas selecionadas tinham colesterol alto, se não tinham, se a dieta que eles colocaram foram dietas com mais gordura, porque faz parte do emagrecimento muitas vezes a gente trabalhar a saciedade. Fato é que nesse estudo as pessoas aumentaram o colesterol, tanto o placebo quanto as pessoas que utilizaram semaglutida aumentaram os níveis de colesterol. Mas observe que o placebo foi pior, aumentou mais ainda. Então o grupo placebo para o LDL subiu 1,01, enquanto que o semaglutida subiu 0,97. E com relação a triglicerídeos, também houve um acréscimo. Provavelmente essas pessoas fizeram dieta rica em gordura, dietas com base na saciedade pela gordura. A dieta cetogênica, por exemplo, ela é rica em gordura. E elas fizeram a mesma dieta, tanto o grupo placebo quanto o grupo da semaglutida. E lá em triglicerídeos, apesar do emagrecimento, o pessoal do grupo placebo subiu o triglicerídeos 0,93, enquanto que o pessoal da semaglutida subiu 0,78, tá? Então aqui houve uma demonstração de que houve uma diferença, mas não foi uma diferença considerável por esse estudo. Vamos ver agora um outro estudo, também da semaglutida, que é o estudo SELECT, que é aquele estudo que mostrou que o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus diminuiu o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular. Vou colocar na tela aí agora a tabela de endpoint do estudo SELECT, que é essa tabela que está aí para você agora, ó. Essa tabela mostra já diferença. Então, o total de colesterol para a semaglutida caiu 4,63% contra 1,92% do placebo. Aqui a gente já interpreta diferente, que provavelmente essas pessoas têm colesterol elevado, porque são pessoas de alto risco cardiovascular, e aí o emagrecimento, junto com a semaglutida, a gente não pode atribuir esse resultado exclusivamente à semaglutida, foi o emagrecimento com a semaglutida. Assiste o vídeo 45, que é o vídeo sobre infarto, AVC e morte cardiovascular, que eu detalho esse estudo para você. Então, esse estudo mostrou que o emagrecimento junto com a semaglutida reduziu o nível do colesterol total em relação ao placebo. O LDL, que é o que mais importa, também reduziu mais, ó, 5,25 contra 3,14. E o triglicerídeo foi a grande diferença, 18,34 contra 3,
0,2 do placebo. Então, mostrou aqui que o triglicerídeo reduziu muito mais do que o colesterol. Vamos agora mostrar o terceiro estudo, que é o SURMOUNT. O terceiro estudo, que é o SURMOUNT, que é o da tirzepatida, o do Mounjaro. Vou colocar na tela aí para você ver esse estudo aqui, ó. O SURMOUNT, ele colocou o seguinte: triglicerídeo caiu, lembrando que o pessoal do que usou o Mounjaro aqui emagreceu 21%. Houve um emagrecimento maior do que o da semaglutida, então os resultados são mais contundentes. Triglicerídeo caiu 24,8 pontos contra 5,6 do placebo. Já o LDL, que é o que importa mais para risco cardiovascular, caiu 5,8 para quem usou o Mounjaro, a tirzepatida, contra 1,7 do placebo. Aqui já foi mais relevante. A grande questão que você deve estar se pensando aí é o seguinte: talvez o colesterol não responda. Triglicerídeo, sem dúvida. Emagreceu, baixa triglicerídeo. A gente não tem dúvida disso. O colesterol, nem tanto assim. O colesterol baixa menos. Mas vale a pena você emagrecer pelo colesterol. Por quê? Porque um dos pontos mais importantes no controle do colesterol se relaciona com o risco do paciente, o risco cardiovascular. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 42 anos, sexo masculino, não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho obesidade. Meu risco cardiovascular é baixo. A minha meta de LDL é 130. Mas se eu fosse, por exemplo, um homem com 50 anos que tivesse diabetes, hipertensão e obesidade, eu seria elevado risco cardiovascular. Minha meta de LDL seria 70. Então eu precisaria utilizar muito mais remédio para chegar na meta de 70. Então quando você emagrece, você reduz o risco cardiovascular, porque você melhora a pressão, você melhora o diabetes e você melhora também o peso. E ao reduzir o risco cardiovascular, sua meta de colesterol passa a ser mais frouxa, passa a ser uma meta mais suave. E aí você pode reduzir os seus medicamentos ou até suspender, dependendo do seu caso. Sem contar que o próprio emagrecimento também baixa o colesterol. Não baixa muito, como baixa o triglicerídeo, mas baixa sim um pouco também o colesterol. Vale muito a pena emagrecer para cuidar do colesterol. Esse é um outro grande benefício que o emagrecimento traz para você. No meu caso, eu estou num grupo de exceção. Eu emagreci e meu colesterol continua alto, porque eu tenho a dislipidemia familiar. Eu, Francisco, tenho a dislipidemia familiar, que é uma alteração genética. E essa alteração ela não muda com o emagrecimento. Então, para mim, resta me abraçar com minha rosuvastatina de 10 mg que eu tomo todos os dias e pretendo tomar por tempo indeterminado. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas tem pequenas alterações no colesterol e que podem ser revertidas com o emagrecimento e com a chamada mudança no estilo de vida. Então vale muito a pena emagrecer também por esse motivo. Então emagreça se você está acima do peso. Não fuja, não corra da raia. Emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.